A paz do Senhor, Levi aqui. Nós estamos aqui nessa segunda-feira, hoje aqui para iniciar aqui ou produzir aqui o vídeo do subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que está trazendo o título Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2023, que está trazendo o título Relacionamentos em Família, superando desafios e problema com exemplos da palavra de Deus. E nós já passamos pela lição de número 1, que trouxe o título Quando a família age por conta própria. Também pela lição de número 2, que é a última lição que nós estudamos, que trouxe o título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. E agora, na próxima semana, ou no próximo domingo, no dia 16 de abril de 2023, estaremos estudando a lição de número 3, que vai trazer o título Ciúme, o mal que prejudica a família. E o texto áureo nos diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 16. A verdade prática nos diz assim: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A leitura bíblica em classe está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 37, os versículos de 1 a 4, versículo 11, 18, 23, 24 e 28, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no a lançarem-no. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E os hinos sugeridos para essa lição de número 3 é o hino da harpa cristã de número 20, 425, 432 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses hinos da harpa cristã, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição 3, Ciúme, o mal que prejudica a família, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência, ok? E o comentário, a introdução, nos diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José deletava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo,
eles o viam como delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. A palavra-chave para essa lição é ciúmes. E no primeiro tópico traz o título A Falha no Tratamento dos Filhos. No primeiro subtópico, a preferência de Jacó. No segundo subtópico, o ciúme em meio à preferência. No terceiro subtópico, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. No segundo tópico, traz o título O ciúme como causa de conflitos. No primeiro subtópico, a túnica, o símbolo do desprezo. No segundo subtópico, ciúme, o agente do conflito familiar. No terceiro tópico, traz o título Os males do ciúme. No primeiro subtópico, o ciúme pode causar tragédias familiares. No segundo subtópico, o ciúme entre os santos de Deus. No terceiro subtópico, vencendo o ciúme. Vindo agora para o livro de apoio, no capítulo 3, que é a lição que nós estaremos estudando, que traz o título Ciúme, o mal que prejudica a família, nos diz: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, capítulo de número 3, versículo 16. O ciúme tem uma patologia psicológica e só o fruto do Espírito pode curar esse mal. Em Gênesis capítulo 37, versículo de 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e 28, nos diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava ele com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com eles pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. E a introdução nos diz: por incrível que pareça, a história se repete na experiência humana. Os mesmos sentimentos ruins que acometeram Abraão e Isaque também se acometeram na história de Jacó, filho de Isaque e Rebeca. Normalmente, preferimos falar ou escrever sobre os aspectos positivos das grandes conquistas e das vitórias pessoais desses personagens, mas evitamos abordar os seus desacertos e problemas vividos. O sentimento de inveja e ciúme no meio da família de Jacó produziram rebeliões, porfias, mentiras, violências e divisão. Os sentimentos de inveja e ciúme no meio da família de Jacó produziram rebeliões, porfias, mentiras, violências e divisões. Nesse capítulo, a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas destaca o como errado e equivocado de tratamento do velho Jacó com os seus filhos. Mais uma vez, a demonstração de favoritismo a José,
o filho amado e mimado de Jacó e Raquel, tornou o rapaz alvo da inveja dos seus irmãos. Jacó não só demonstrava atenção especial para com José, como fez dele o filho em que mais confiava. José, imaturo e até certo ponto inocente, soube aproveitar os benefícios que o pai lhe proporcionava e deletava as más ações de seus irmãos no serviço do pastoreio de ovelhas e cabras. Seus irmãos, ao serem cobrados pelo pai das más ações praticadas fora de casa, sabiam que José era quem os delatava e por isso eles o hostilizavam. Esta situação não só promoveu o conflito familiar, como também desenvolveu um sentimento de rejeição contra José da parte de seus irmãos. Porém, existe algo interessante na história. Quando José começou a receber revelações de Deus em sonhos que o colocavam sempre em posição de superioridade em relação aos seus irmãos, como no caso do sonho dos molhos de trigo, registrado em Gênesis capítulo 37, versículos 7 e 8, os irmãos o rejeitaram e o aborreceram e não conseguiram falar com ele pacificamente, conforme citado em Gênesis 37, versículo 4. Chama a atenção nessa narrativa mosaica o fato de que o texto diz: porém, seu pai guardava esse negócio em seu coração. Gênesis capítulo 37, versículo 11. O que Jacó guardava no coração acerca desse assunto? Sem dúvida, ele sabia que Deus tinha um plano especial com José, mas o velho pai não soube administrar essa situação. Primeiro tópico: a falha no tratamento dos filhos. Primeiro subtópico: quando os pais, por razões íntimas, dão preferência a um dos filhos em detrimento dos demais. O texto narrativo de Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz: e Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, todos os seus filhos. Os pais, dentro do lar, percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. É possível que Jacó tenha percebido que havia algo especial em relação a José, mas independentemente de ser o filho da sua velhice, José era mais um dos filhos que ele havia gerado. No capítulo anterior, tratamos do problema que gerou o preferencialismo de Isaac e Rebeca acerca de seus filhos, Esaú e Jacó. Em circunstâncias diferentes, esta história se repete com um dos filhos de Isaac e Rebeca. Jacó era o preferido de Rebeca, Esaú era o preferido de Isaac. O mesmo espírito negativo que gerou divisão e engano prevalecia agora na história de Jacó. Do mesmo modo que Isaac e Rebeca fizeram com os gêmeos, Jacó repetia o comportamento dentro da sua família de 12 filhos. Num dos cânticos dos degraus de Salomão, em Salmos de número 127, o verso de número 3, o sábio diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Na verdade, o que o texto quer dizer é que os filhos são um presente de Deus ao casal, que deve amá-los de igual modo, pois cada um deles forjará seu futuro com os princípios vividos dentro do lar. Se os filhos são herança do Senhor, os pais, marido e esposa, devem não apenas gerá-los, mas criá-los com amor e disciplina para que honrem a Deus e ao pai e à mãe em tempos posteriores. Segundo subtópico: educar os filhos no temor do Senhor. O sábio Salomão escreveu um princípio bíblico que deve nortear a vida da família. Ele disse: instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Nos tempos modernos, a educação dos filhos tem sido secundarizada para a escola, para a igreja ou mesmo para pessoas contratadas para conviver e ensinar as crianças de pais que não têm tempo para educá-los especificamente. No Antigo Testamento, a educação de filhos requeria muito dos pais, uma vez que centralizava neles a responsabilidade da educação. Em algumas histórias bíblicas, como as do sacerdote Eli, do profeta Samuel, de Davi e outros mais, o exemplo na criação dos filhos foi muito negativa,
Na história desse capítulo, Jacó foi um mau exemplo de paternidade. Do mesmo modo que Isaac e Rebeca fizeram com os gêmeos, Jacó repetia o comportamento dentro da sua família de 12 filhos. Terceiro subtópico. O favoritismo de Jacó por José provocou ciúmes dos demais filhos. Jacó não protegia José porque era filho de sua velhice, mas enquanto os demais filhos se vestiam com vestidos e túnicas de filho áspero, o velho pai mandou confeccionar uma túnica especial com várias cores e a deu a Jacó, conforme citado em Gênesis 37, versículo 3. Jacó não teve honradez ao presentear seu José com uma túnica de várias cores, numa demonstração da preferência do pai por José. Essa atitude de Jacó provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram preteridos do amor do pai, se encheram de ciúme e inveja. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai por José, e por isso aborreceram-no. Outro elemento forte que alimentava o ciúme e a inveja dos irmãos de José eram os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade aos seus irmãos. Um dos sonhos era o do molhos de trigo. No outro sonho, José diz aos seus irmãos: o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, conforme registrado em Gênesis 37, versículo 9. Até mesmo o velho Jacó entendeu que o filho exagerava e demonstrava atitude arrogante perante a família, em Gênesis capítulo 37, versículo 10. Quando José contou os seus sonhos aos irmãos e ao seu pai, a reação foi a de total rejeição, porque entenderam que José agia com arrogância e presunção. Por isso, o rejeitaram. Biblicamente, entendemos que aqueles sonhos tinham um caráter profético, mas os irmãos de José entenderam como uma atitude orgulhosa da parte do rapaz. Eles não podiam prever nem imaginar que aqueles sonhos se cumpririam alguns anos depois. Mesmo tendo passado por humilhações e sendo tratados como os escravos, Deus cuidou da vida de José de tal modo que ele concedeu inteligência e espiritualidade suficientes para conquistar o coração de Faraó e vir a tornar-se o governador do Egito, conforme registra Gênesis capítulo 41, versículo 38 a 40. Segundo tópico, os males provocados pelo ciúme. Primeiro subtópico, a túnica foi o objeto do ciúme dos irmãos de José. O texto de Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. A ausência de José no clã familiar de Jacó foi sentida por muito tempo, devido à mentira contada pelos irmãos de que o rapaz havia sido devorado por algum animal no campo. Tudo o que o velho pai tinha de lembrança de José era a túnica que ele dera ao filho, a túnica de várias cores. Sabe-se que a vestimenta tradicional do povo antigo era no máximo de 2 cores e feita de fios de linho grosso. Porém, os irmãos de José pouco se importaram com a túnica, porque o sentimento que prevalecia no coração desses homens era o sentimento de menosprezo da parte do pai. Na família de Jacó, havia algo mais forte que o veneno de cobra, o ciúme. O sentimento provocado pela má atitude de Jacó promoveu tristes consequências na família. Segundo subtópico, o agente causador do conflito familiar foi o ciúme. Ora, o ciúme é um sentimento que parte do coração egocêntrico. Os irmãos de José se sentiam ignorados pelo pai. Por inexperiência e imaturidade,
O comportamento de José, decorrente do favoritismo do pai, fez com que ele agisse com arrogância. Com orgulho ferido, aqueles homens não aceitavam as conversas de José, especialmente quando ele falava dos seus sonhos. José não percebia que o seu coração era egocêntrico e, por esse motivo, eles se colocavam no centro das atenções. Por isso, seus irmãos se encheram de rancor e ódio, desejaram até mesmo matá-lo. O ciúme, nesse contexto, agia como cancro infeccioso que desenvolve células anormais e se espalham pelo corpo. O ódio, o rancor, a inveja são como essas células doentes, difíceis de serem curadas. O sábio Salomão declarou em Provérbios capítulo 6, versículo 34, que o ciúme desperta o furor. Paulo disse aos coríntios: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Na família de Jacó havia algo mais forte que o veneno de cobra, o ciúme. Terceiro subtópico: o ciúme pode se transformar num agente de tragédia familiar. Invejas e ciúme são praticamente sinônimos, pois a inveja é a dor de não ter algo e se sentir o dono, enquanto o ciúme é a dor de ter algo, ter medo de perder. Ciúme é o medo de perder o afeto de alguém. Na história dos filhos de Jacó, o ciúme foi capaz de causar grandes danos na vida emocional da família. O ciúme contra José induziu os seus irmãos a desejarem se ver livre do rapaz. O ódio alimentado pelo ciúme os levou a querer fazer o mal a José e tirá-lo do seu convívio. Nos primórdios da igreja, após a experiência do Pentecostes, a casta sacerdotal em Jerusalém demonstrava inveja e ciúmes dos apóstolos, porque eles operavam milagres e tinham a atenção do povo. Quarto subtópico: a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, versículo 17 e 18, diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O ciúme dos saduceus era pela perda de prestígio para com o povo. Lucas registrou esse episódio em Atos capítulo 5, versículos 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançavam mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Paulo, no início de seu ministério cristão, era ousado ao pregar sobre Jesus. O apóstolo estava com Barnabé em Antioquia, na Pisídia. Eles entraram numa sinagoga e pregaram a Cristo como o prometido Salvador. Por isso, quando os principais da sinagoga viram que a multidão seguia Paulo e Barnabé, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, em Atos capítulo 13, versículo 45. Um pouco antes, nos primeiros dias da igreja, o Espírito encheu a um homem chamado Estevão, que com autoridade acusava os judeus de terem resistido à voz do Espírito Santo, em Atos capítulo 7, versículo 51. Os principais da sinagoga estavam ouvindo e, enchendo-se de ódio, eles se enfureceram e gritaram, taparam os ouvidos, rangeram os dentes e apedrejaram a Estevão. Esses episódios mostram aspectos gerais dos sentimentos de ciúme e de inveja, capazes de produzir grandes danos às pessoas. Terceiro tópico: como superar esses sentimentos carnais. Primeiro subtópico: o problema do ciúme na vida conjugal. Vários são os problemas que criam os conflitos dentro de um lar. O desentendimento conjugal pode ser provocado por razões várias, como temperamentos distintos, formação familiar diferente, dívidas sem controle,
tratamentos grosseiros da parte e desconfiança entre os cônjuges. Nesse último item, percebe-se que uma das principais causas de conflito conjugal é quando o casal vive sob a desconfiança um do outro. Por exemplo, o ciúme, por ser um sentimento de caráter emocional, pode acarretar muitos males à vida cotidiana do casal. O medo de perder o afeto do outro faz com pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidades com suposições. O autor de Provérbios, no capítulo 27, versículo 4, declara que cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante o ciúme? Como pastor de famílias, tenho visto muitos casamentos desmoronarem por causa do ciúme. Nos lares, até mesmo os cristãos, quando o ciúme surge da parte de um dos cônjuges, pode terminar em violência, separação e ofensas mútuas. Segundo o subtópico, o problema do ciúme no ministério cristão. Como nas castas sacerdotais dos primórdios da igreja, a inveja e o ciúme eram uma realidade. Também no ministério cristão, esses sentimentos ainda são devastadores. A inveja e o ciúme surgem através de pessoas que se permitem ser dominadas por esses sentimentos negativos. Aqueles que são assim tornam-se contra as pessoas que se destacam ministerialmente por desejarem o lugar dessas pessoas. Alguns chegam a caluniar, difamar e ofender o seu colega de ministério. O medo de perder o afeto do outro faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidades com suposições. Terceiro subtópico, entendendo o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo percebeu pelo Espírito que os crentes das igrejas na Galácia enfrentavam algumas dificuldades para viver uma vida cristã vitoriosa. Algumas obras da carne prevaleciam entre os gálatas, sentimentos carnais, entre os quais a inveja e o ciúme predominavam na vida cristã daqueles irmãos. No texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Paulo exorta: andai em espírito. E na versão Almeida Revista e Corrigida, já na nova versão internacional, o texto é traduzido assim: vivam pelo Espírito. O modo lógico de viver vitoriosamente sobre as obras da carne é: não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência no grego bíblico é epitidemia, que significa anseio por aquilo que é proibido, ou forte desejo irrefreável, que quer dizer desejo desenfreado por algo que não é seu. Ora, para que esse sentimento mau não influencie a nossa vida, precisamos nos esforçar para andar no Espírito. Já o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, exorta que não sejamos cobiçosos de vanglórias. O que significa vanglória? A sua definição mais simples diz respeito àqueles que buscam a exaltação dos próprios méritos. Diante de Deus, não há espaço para a jactância pessoal. Na Bíblia King James, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, Paulo declara que quem se gloria não será aprovado. A vida do Espírito implica imergir no rio do Espírito e encher-se de humildade, pois na presença de Deus e nas relações humanas é a atitude de humanidade que prevalece, ou humildade que prevalece, conforme cita Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 5. Conclusão. O apóstolo Paulo aconselha que andemos dignamente e evitemos contendas e invejas, conforme cita em Romanos capítulo 13, versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é buscar e desenvolver o fruto do Espírito, conforme registra Gálatas capítulo 5, versículo 22. E a conclusão nos diz assim: o ardor emocional denominado ciúme
deve ser impelido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes, conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, citado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que trouxe o título Ciúme, o mal que prejudica a família. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que vai trazer o título Ídolos na Família. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.